Fortalece tua alma no Senhor, reveste tua vida com poder que vem do céu, combate o mal e vence com a armadura de Deus. A couraça da justiça, o teu cinto, a verdade, teu capacete, a salvação. O teu escudo seja a fé, tua espada é a palavra do Senhor. A couraça da justiça, o teu cinto, a verdade, teu capacete, a salvação. O teu escudo seja a fé, tua espada é a palavra do Senhor. Calça os teus pés com a prontidão para amar e anuncia o evangelho da paz, a couraça da justiça, o teu cinto, a verdade, teu capacete, a salvação. O teu escudo seja a fé, tua espada é a palavra do Senhor. É assim que nós nos preparamos para evitar o pecado. Esse é o nosso tema do programa Brasil Cristão, que começa agora. Evitar o pecado, hoje e sempre. Nosso convidado de hoje, que já está aqui nos nossos estúdios, é o Padre Guido Motinelli. E ele vai esclarecer, como sempre o faz, sobre este assunto que não é tão fácil de ser esclarecido. Você concorda comigo, não é? Então liga agora, já faz a sua participação neste programa, porque nós teremos um sorteio também no final e presentes que vão ajudar você a evitar o pecado. Vamos ver? 10 novenas das mãos ensanguentadas de Jesus. Você que já tem, pode distribuir para outras pessoas. E os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra do Senhor. O teu escudo seja a fé, a tua espada seja a palavra do Senhor. Então tá aí a palavra do Senhor que vai ser sorteada hoje. Uma pessoa vai ganhar este conjunto de presentes, 10 novenas e o evangelho, os 4 evangelhos reunidos num livro. Então você pode ligar agora. Você tem dúvidas sobre esse assunto também? Como evitar o pecado? O que é pecado? Como não pecar? Nós vamos falar sobre esse assunto. Mas vocês têm algum testemunho também para enriquecer o nosso programa? Nós temos recebido muitos testemunhos aqui que têm ajudado muito nos temas do programa Brasil Cristão. Então, convido você a participar conosco. Quero também já iniciar o nosso programa vendo quem está no mural dos sócios de hoje. Vamos ver juntos. O mural dos sócios de hoje vem de Petrópolis, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a todos da região, em especial a nossa sócia, Eleni Cardoso, que nos enviou sua foto.
Obrigado por sua participação. Seja um sócio você também e participe do Mural do Brasil Cristão. Helenira, é com grande satisfação que nós recebemos aqui não só a sua fotografia, mas a sua participação no Mural dos Sócios de hoje, viu? Que Deus abençoe você, sua família linda que está aí nessa fotografia e também todos os nossos queridos amigos de Petrópolis e do estado do Rio de Janeiro, todos que nos ajudam aí, que são fiéis ao Senhor por meio desta obra. Aliás, se você está assistindo agora a Rede Século XXI e sente o seu coração tocado por um impulso de nos ajudar, eu quero ajudar essa obra. Eu sinto que essa obra é de Deus, é uma obra do bem e que tem ajudado as pessoas, de fato tem. Então, se você está sentindo esse toque de Deus agora no seu coração, não hesite. Torne-se um sócio desta obra, ajude-nos a continuar evangelizando, pois há mais de 3 décadas nós fazemos este trabalho, cumprimos essa missão. E também você que já é sócio e que se torna um sócio agora por meio desse impulso do Espírito Santo, você pode nos ajudar por uma nova modalidade agora que é bem mais fácil para você e nos garante um futuro de evangelização. É o cartão de crédito. Você pode fazer a sua doação, programar até a sua doação pelo cartão de crédito. Se você sente esse impulso agora, não hesite em nos ajudar. Siga esse impulso, essa moção do Espírito Santo que tem falado ao seu coração e que está tocando agora você, tá? Liga 0800 777 0021 e você ganha também um terço com a medalhinha das mãos ensanguentadas de Jesus, que vai para aumentar e fortalecer a sua fé. Liga o call center, o pessoal do call center vai instruir você, explicar, vai fazer com que você fique por dentro deste jeito de nos ajudar a evangelizar. E que Deus abençoe muito mais ainda você por abrir o seu coração e nos ajudar a continuar evangelizando. Nunca se esqueça, quem ajuda na evangelização diante de Deus tem mérito de evangelizador. Sempre digo isso e sempre vou dizer. E agora sim, com muita alegria, quero chamar aqui este convidado que é muito especial e que vem como um pai para nos ensinar como evitar o pecado. Padre Guido Motinelli, seja muito bem-vindo. Sua bênção, Padre. Tudo bem? Graças a Deus. Muito bem, Maria, com tanta alegria. Estamos aqui mais uma vez para ajudar os nossos amigos telespectadores a entender que, sendo pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, temos tanta força na nossa vida para superar os obstáculos, para sairmos vitoriosos também diante das tentações. Vamos lá, Padre, o lugar é seu e nós estamos ansiosos, né? Eu estava lá desde o terço das mãos ensanguentadas, já falando, convidando as pessoas a participarem do programa de hoje, porque eu vejo uma oportunidade ímpar para nós falarmos deste assunto, evitar o pecado, imediatamente antes do final de semana do Carnaval, né? Exato. Então, Deus tem seus planos, né? Deus tem seus planos, né, Padre Guido? Certo. Eu quero, em primeiro lugar, dar um abraço para tantas pessoas que a gente conhece, né? Também através das imagens da TV. Mas hoje, de uma maneira especial, quero cumprimentar um grupo de jovens provenientes de todo o lado do Brasil que, de anteontem, iniciaram um período de formação. Olha, aparece agora na vossa telinha, à esquerda, o nosso superior, o nosso Padre Ângelo. Sim, são os seminaristas Vicente, Vitor, Rodrigo, Leandro, Lindomar, Alisson e Luciano, que estão iniciando um período chamado de propedêutico
para os estudos de filosofia e, em seguida, também fazer um noviciado na congregação na qual também eu pertenço, um dos padres mas que rogacionistas. beleza, não, Padre Guido? Certo, desejamos santa perseverança, e estamos todos bem dispostos a ajudar, a ter um bom discernimento e que se sintam mesmo bem acolhidos na família religiosa. E nós estaremos rezando por vocês, porque a gente reza pelos sacerdotes e por aqueles que vão ser futuros sacerdotes. Nos comprometemos a isso, né, Padre Certo. Guido? E vamos ao nosso assunto, Padre Guido. Padre Guido, então, o que leva ao pecado? Certo. Maria, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Está registrado na primeira página da Bíblia. E Deus doa para cada um de nós 3 qualidades completamente gratuitas: a inteligência, a vontade e a liberdade. O uso correto destas 3 qualidades nos leva a crescer na vida cristã, fazendo exercício de tantas boas obras, aumentando as virtudes, etc. Como também o abuso destas qualidades nos leva a criar uma distância com Deus. E esta distância machuca nossa consciência, porque Deus respeita a nossa liberdade, mesmo quando nós, infelizmente, viramos as costas. Agora, temos tudo para evitar o mal, para superar as tentações, para fazer com que permaneçamos sempre com o estado da graça de Deus. Infelizmente, quando nós pensamos neste assunto, sentimos logo que a nossa consciência nem sempre responde à sua dignidade e à sua vocação. Infelizmente, fazemos todos a experiência do pecado. Mas isso não significa lutar para evitar isso. E as ocasiões para sairmos vitoriosos são aquelas que o catecismo sempre apresentou. Primeiro, fuga das ocasiões. Se nós pensássemos nas consequências dos nossos atos, já estaríamos ganhando uma grande força para dizer o nosso sim ou o nosso não, mas com maturidade. Se eu penso, por exemplo, se eu, padre, sacerdote, tenho uma ocasião de cometer um pecado grave, eu penso, mas se eu faço isso, amanhã eu não posso celebrar a missa, amanhã eu não posso comungar. Mas para aí, você é padre para isso, como uma ponte entre Deus e a humanidade. Então, pensando nas consequências dos atos, já adquiro muita força para dizer, é pecado, não quero. Veja bem, Maria, não é difícil chegar a uma conclusão. Deus dá todos os meios para sairmos vitoriosos, certo? A fuga das ocasiões, a frequência dos sacramentos, sobretudo da confissão e da Eucaristia, um amor sem limites para Nossa Senhora. Quanto mais se reza, mais adquirimos a força. Ter sempre um amor também para as atividades, manter sempre a nossa cabeça ocupada, não ficar pensando em besteiras, etc. A mente ociosa sempre cria muito pecado, ou muita ocasião de pecado. Muitas ocasiões. A senhora fez um aceno muito acertado quando falou exatamente do tempo do carnaval, onde parece que tudo seja permitido, lícito, etc. Tantas pessoas, até entrevistadas pelas televisões, dá só o tempo de chegar em casa, comer rapidamente, tomar um banho e voltar novamente na rua dia e noite, por dias, um atrás do outro. Gente, cuidado com isso, porque cada um de nós é feito à imagem de Deus e tem que carregar esta imagem em qualquer lugar para onde ele for. Por isso, cuidado com a nossa mesma dignidade. Quantas pessoas, por exemplo, não estão cientes disso ou abusam
né? Aí acontece de tudo, na alimentação, na bebida, no álcool, no sexo, no turismo sexual também. Digamos assim, parece que tudo seja permitido, não, minha gente. Cada um de nós carrega para sempre a imagem de Deus e a sua dignidade de cristãos. Agora, há pessoas que chegam a dizer, padre, mas eu sofro tantas daquelas tentações e, na verdade, diante das tentações, acabo pecando. Cuidado, nunca diga uma frase desta. A tentação não é o mesmo que o pecado, Absolutamente, é uma provação. E Deus, Maria, na sua inteligência, não pode permitir que sejamos tentados além da nossa capacidade. Deus conhece muito bem como a senhora é feita, como eu. O nosso limite. Os nossos limites. E não pode. Se uma pessoa dissesse, padre, aquela tentação foi tão grave que acabei pecando, eu digo na cara dela, mentira. Nunca diga uma frase desta, porque é contra a fé. Deus conhece os seus limites, e não pode permitir. Portanto, se diante de uma qualquer tentação eu ganho, agradeço a Deus que me dá força. Mas se eu peco, é porque eu quero pecar. E porque eu não estou devidamente abastecido dos sacramentos, Exato. De uma vida de oração, etc, etc, né, padre? Sim, porque exatamente quando uma pessoa vive sempre com o santo temor de Deus, procura evitar as ocasiões do pecado. E Deus dá uma grande força à pessoa que o procura, porque somos imagem dele. E isto é muito importante, esta sua colocação, Maria, para entender também uma coisa. Há pessoas que dizem, padre, sabe como é que eu fiquei fraco, aconteceu uma coisa, padre, em poucas palavras, o pecado que eu fiz foi tão grave que nem Deus pode perdoar. Cuidado com esta frase. Se você pronuncia uma frase desta, está pecando contra o Espírito Santo. Então, é muito difícil a gente entender aquele momento em que é falado que todos os pecados serão perdoados, menos os pecados contra o Espírito Santo. O senhor pode explicar isso para a gente? Exato. E quem falou isso foi o mesmo Jesus. O próprio Jesus, Exato. no Evangelho. Ele chega sempre a dizer que, por tão grave que seja o nosso pecado, será sempre inferior à divina misericórdia. Mas de todos os pecados, somente o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. O que significa em que consiste esse pecado Exato. contra o Espírito Santo? O senhor já citou um aí, né? Exato. Consiste em duvidar do poder de Deus. Entendeu? Isto é, o meu pecado foi tão grave que nem Deus perdoa. Nunca diga isso, porque por tão grave que seja, a misericórdia de Deus supera a nossa fraqueza humana. Sempre é maior. Sempre. Quando Deus nota, Maria, a nossa boa vontade, o nosso arrependimento, Ele intervém com a sua graça, com a sua misericórdia e coloca uma pedra por cima do nosso passado. E até nas revelações do próprio Jesus a Santa Faustina, ele diz que mesmo quando a pessoa peca, ele está olhando com o mesmo amor para a pessoa quando ela volta, não é, padre? Sim, Deus nunca alimenta sentimentos de vingança. Porque ele não tem, né? Ele Exato, é amor, né? Até o último instante da nossa vida, Deus aguarda por uma nossa resposta positiva. É um aceno nosso. Exato. É belíssimo aquele episódio que se conta na vida de San João Maria Vianney, mais conhecido como Santo Cura d'Ars, que inclusive foi proclamado pela Igreja como padroeiro de todos os padres
do mundo. Quem dera fossem todos parecidos com ele, né? Exato. Com esse modelo santo aí, né? Um dia, este sacerdote muito humilde recebeu na casa paroquial uma senhora que chegou desesperada, gritando, porque esta senhora acabava de receber a notícia que o esposo dela, no momento de uma crise, amarrou ao seu corpo uma pedra grande e do alto da ponte se jogou no rio e afogou, o corpo estava boiando. E esta mulher, desesperada, chegou a dizer para o padre João Maria Vianney: olha, ai de mim, o meu esposo está no inferno, se danou, cometeu o pior dos pecados, o suicídio. E o padre procurou acalmar esta mulher, ela contou: acho que o senhor não entendeu. E novamente começou chorando, etc. A um certo ponto, o padre, São João Maria Vianney, disse: senhora, o seu esposo está salvo diante de Deus. Mas, padre, não pode ter acontecido isso, ele se suicidou. Ele disse: o padre, é verdade que o seu esposo se suicidou, jogando-se da ponte no rio. Mas, senhora, disse o padre, da ponte até a água tem um espaço. E naquela fração de segundo, aquele homem se arrependeu. Olha, eu não podia fazer mais nada, estava amarrado a uma pedra e morreu afogado. Mas aquele momento, aquele instantinho da sua vida, foi suficiente para se salvar. Para deixar bem claro, Jesus imitou um exemplo assim, com aquele homem que não tem um nome, né? Não sabemos, mas nós chamamos de bom ladrão. Acho que nenhum ladrão... No último instante ali, Exato, né? nenhum ladrão é bom, né? Mas aquele homem ganhou o título de bom ladrão. Porque quando ele disse lá na cruz: lembra-te de mim quando chegar no teu reino, a resposta de Jesus foi imediata: hoje mesmo você estará comigo no céu. Isso mostra para nós a misericórdia infinita, eterna do nosso Deus. Padre Guido, vamos correr contra o tempo, porque precisamos saber muito mais ainda da sabedoria que passa pelo Senhor, aí pela sabedoria de Deus, que passa pela sua sabedoria e vem até nós. O catecismo nos ensina que tem o pecado mortal e o pecado venial. Qual que é a diferença para a gente saber de uma vez por todas? Certo. Em primeiro lugar, é bom explicar para os nossos amigos que existem três formas, né, de pecado e várias outras condições. Quais são as três formas? O pecado pode ser cometido diante de Deus, diante do próximo e diante de nós mesmos. Em 4 dimensões: pensamentos, palavras, obras e omissões. E estas dimensões se apresentam com matéria que pode ser uma matéria leve e que daria origem ao pecado venial, e uma matéria grave que dá origem ao pecado mortal. Para que se realize um pecado grave ou mortal, são necessários 3 elementos: matéria grave, pleno conhecimento e vontade firme de fazer o pecado. Se falta uma destas 3 condições, o pecado não se realiza como pecado grave. Isto é, olha que não é até fácil, porque sabendo que eu vou pecar, que vou estragar a minha amizade com Deus, e mesmo assim vou dizer sim. Olha, gente, temos a nossa consciência que nos chama a atenção. Procuremos fazer com que nunca aconteça nenhum pecado grave. E a gente reza, né? Não nos deixeis cair em tentação, né, Pai? Olha, no Pai Nosso. Na hora do Pai Nosso, seria interessante que os nossos amigos telespectadores, todo mundo tem a Bíblia em casa, olhassem no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, porque é aí que, a um certo ponto, um dos discípulos fez uma pergunta para Jesus: Mestre, ensina-nos a rezar. Capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. Mateus. Então, está muito
importante o programa de hoje. É muito mais do que interessante, é importante para a nossa vida. Meu querido, minha querida, ligue agora, 0800 777 0021. Tem dúvidas, tem participações, tem nomes para colocar aqui, nós vamos rezar também. E tem o sorteio no final do programa, né, que vai ganhar o evangelho, os 4 evangelhos compilados num livro e 10 novenas. Uma pessoa vai receber. Eu tenho a alegria de dizer aqui o nome de sócios novos. Maria Lúcia da Paixão, Belo Horizonte, obrigada, minha querida. Jovita Margarida Soares, Estância Velha, Rio Grande do Sul. Maria Audiceia Costa, Capanema, no Pará. Manaus, Amazonas. Augustina Castro Sarrace. Maria do Carmo Pero de Souza, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. São Paulo, capital, Maria de Fátima Pereira dos Santos e Nilza de Fátima Ramos da Silva, de Campos Novos, Santa Catarina. Todas sócios novos. Agradeço de coração, sejam fiéis ao Senhor por meio desta obra. E Ele as abençoará ainda mais. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o tema Evitar o Pecado. Esse é o seu programa Brasil Cristão. Padre Alírio Pedrini traz uma profunda reflexão sobre a parábola do semeador. Onde está o reino de Deus e onde Jesus e o seu evangelho são aceitos e vividos, haverá vida em abundância, santidade e felicidade pessoal, matrimonial, familiar e social. Não perca!